Bom, a minha convidada de hoje é a Cláudia Barros. A Cláudia Barros entrou pelo Movimento Mirim. Ok, é só depois me convidar, Claudinha. Então, a Cláudia Barros, eu sou suspeita para falar dela, porém, o que é legal é que a gente tem amigo, mas a gente separa a amizade do profissional no sentido de competência, né? Então, ela é formada em educação física, ela integrou durante muito tempo grupo de pesquisas em estudos de educação física, escolar e habilidades motóricas básicas do departamento EEF da USP, tá? Ela concluiu a formação LAVE da linha de alto valor da metanoia, e quem assistiu ontem, o Almir Marchetti, ele falou sobre isso, e eu ainda citei a Claudinha ontem na live, tá? Ela participou também de uma formação que foi muito bacana, que é a formação de líderes da Gallup Universe, né? Nós fizemos essa formação, foi muito bacana. Ela trabalhou por 3 anos como técnica de nado sincronizado do Clube Paineiras. Ela foi professora e coordenadora durante 10 anos do departamento aquático da Competition, e depois ela trabalhou durante mais 10 anos como gestora do programa infantil e do departamento infantil da Companhia Atlética de São Paulo, da unidade Kansas. Além disso, ela é uma super estudiosa, ela tem muita coisa para partilhar, e ela criou, desenvolveu, ela é a mentora, né, do Movimento Mirim, no qual também ela é professora e formadora. Então, sem mais delongas, né, como dizem por aí, eu vou chamar a Cláudia Barros e a gente vai bater aquele papo que eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer a pergunta. Aí tem que ir lá na interrogação, tá? Com certeza. Você tá mais acostumada até do que eu com o digital aí. Ô, Cláudia, muito obrigada, tá? Pelo convite. Muito mesmo. Ô, Rê, Você sabe que deixa eu te falar, assim, antes da gente começar a conversa, né? Na verdade, eu já falei isso, mas assim, acho que sempre cabe repetir, principalmente agora aqui para a tua audiência, né? A gente está num período muito difícil, num período que a gente tem que se reinventar, e foi incrível a velocidade com que você se reinventou e a tua generosidade, porque na verdade na hora que você abre esse espaço, você abre um espaço para a tua audiência literalmente ter o que fazer, né? Quer dizer, e fora as pessoas que você traz, quer dizer, os convidados que você traz, como é incrível participar desse espaço, abrir esse espaço para outros profissionais. Então, assim, é um projeto lindo, lindo, lindo. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de participar disso, de verdade. Sempre que eu posso, eu assisto. Quando eu não assisto, eu pego no YouTube. Vi várias lives suas, assim. Então, assim, primeiro, muito obrigada pelo convite. E depois, muito obrigada por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Obrigada. Ó, e foi um trabalho, a ideia era essa mesmo, né? A gente podia fazer live sozinha. Muita gente faz, né? Mas a ideia é compartilhar um bate-papo onde a gente pode ainda dividir com todo esse pessoal que está aqui. Tem tanto amigo, ó, sem falar do pessoal da audiência, tem tanto amigo nosso. Sim, sim, com certeza. Que delícia. Não fica fixada na timeline, tá? Não fica, não, porque senão você vai se distrair, vai querer dar tchau para todo mundo. Não tô nem vendo, fica tranquila, eu tô fixada em você. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer, né, é assim, como foi a tua trajetória na educação física? Você entra para a Faculdade de Educação Física e você é ligada ao nado sincronizado, não é isso? Ou você nadou também? Como é que foi essa história com a educação física? Então, Rê, eu fui atleta de natação. Eu passei por vários clubes aqui em São Paulo, mas o clube onde eu tive o melhor desempenho foi o Pinheiros, né? Então, eu nadei como federada, enfim, nessa vida de atleta que todo mundo conhece, de fazer dobra, de cair na piscina às 5 da manhã, né? Antes dos teus amigos estarem na escola, tava todo mundo dormindo e você já estava na piscina treinando. Aí, quando acaba o teu treino, você vai pro colégio, volta do colégio, cai na piscina de novo. Aquela rotina maluca toda de atleta.
Então, a minha vida, na verdade, foi piscina. Eu só conhecia piscina. A educação física foi um caminho natural, né? Porque era o meu universo, era onde eu estava inserida. E aí, então, eu resolvi fazer a faculdade de educação física, fiz educação física na USP, e aquela coisa, quando você entra, você acha que você vai continuar em beira de piscina e com alto nível, né? Então, essa que é a tua ideia inicial. E quando eu estava na faculdade, uma grande amiga minha, que hoje, assim, é uma das maiores técnicas de... Hoje a gente fala nado artístico, né? Mas eu ainda falo nado sincronizado. Eu também, adianta, vai ficar difícil. Então tá bom. E uma grande amiga minha, que é a Andrea, na época ela era auxiliar do Paineiras, ela era auxiliar técnica do Paineiras, e a técnica principal, o marido tinha sido transferido para o Chile. A Andrea, na verdade, ela tinha sido atleta de nado sincronizado, então ela sempre foi muito envolvida com nado sincronizado. E como essa técnica principal, o marido foi transferido para o Chile e ela teve que morar no Chile, a Andrea, imagina, a gente estava no primeiro ano de faculdade, a Andrea teve que virar a técnica daquela equipe. Na época não tinha essa história de você não poder estagiar, nem trabalhar sem o conselho regional, né? A profissão ainda não era regulamentada. Então ela tornou-se técnica daquela equipe, mas a equipe ela vinha de um tricampeonato brasileiro. Então não tinha como você, de repente, diminuir aquela régua, né? E as meninas que tinham ganhado o campeonato brasileiro mudaram de categoria. E uma nova categoria tinha que ser feita, que era a categoria inicial, na época era infantil A, e essa categoria não existia. Então precisava de alguém para entrar, descobrir meninas, fazer aquelas meninas, em questão de 9 meses, ganharem o Campeonato Brasileiro do Paineiras, né? E aí ela falou, olha, não existe profissional de nado sincronizado no mercado. Na época eu já era muito envolvida com natação, já trabalhava em academia, e eu também tinha muito, assim, envolvimento na área de hidroginástica, eu fazia parte da equipe da Vera Lúcia Gonçalves, né? Então, eu estava sempre conectada com essa área. E ela falou, olha, vamos fazer uma coisa, eu te ensino tudo, mas eu preciso de alguém que eu confie do meu lado, né? Então, ela assumiu a equipe que mudou de categoria e eu tive que criar uma nova equipe. E a gente fazia a USP era integral, então na hora do almoço a gente caía na piscina da faculdade e ela me ensinava. Naquela época não tinha internet, então a gente pegava, assim, as principais revistas na época eram canadenses, porque naquela época o Canadá era a grande referência do nado. Então a gente pedia para a biblioteca da USP importar essas revistas para a gente acionar. A gente ficava vendo finais de semana inteiro. E quando eu falo, você sabe como eu sou, né? Na hora que eu ponho uma coisa na cabeça, eu quero fazer a coisa direito. E a gente ficou muito envolvida com isso. E aí, então, ela conseguiu manter aquela equipe que era tricampeã brasileira, ela conseguiu manter aquele desempenho no final do ano. E a minha nova equipe, que era uma escolinha e que de escolinha em 6 meses teve que virar uma equipe, ganhou o Campeonato Brasileiro. E eu cheguei lá, ninguém sabia quem eu era. Nunca tinha ouvido falar de mim, nem eu delas, né? Imagina, eu cheguei de repente com uma equipe nova, 2 técnicas novas, e a gente ganhou tudo, todas as medalhas, né? Era solo, dueto, conjunto, nas 2 categorias a gente ganhou tudo. Então, assim, a Andrea depois se envolveu muito com o nado, até hoje ela é muito envolvida, ela foi para várias Olimpíadas, era uma das principais técnicas da seleção brasileira, e eu naquele ano ganhei o troféu Revelação do ano pela Federação Aquática Paulista, porque de repente apareceu alguém que ninguém sabia quem era, né? Então eu fiquei no Paineiras durante 3 anos, eu trabalhava no Paineiras durante o dia com as meninas, né, com nado artístico, e à noite eu dava aula na competition de natação e hidroginástica. Aí, depois de 3 anos no Paineiras, a competition fez um convite para que eu gerenciasse a parte aquática deles, né? Então foi uma decisão difícil, uma escolha difícil. Eu acho que toda escolha envolve perdas, mas por outro lado, a gente também não pode perder oportunidades, né? Eu era muito novinha, tinha acabado praticamente de acabar a faculdade, e aí eu topei o desafio. E aí foi muito bacana, porque lá eu aprendi a liderar, eu aprendi a trocar com professores, né? Eu aprendi o que era de verdade você ter uma equipe, você ter resultados, você ter metas, enfim. Então toda essa parte de gestão, a minha grande formação foi dentro da competition. Depois de 10 anos da competition, a Companhia Atlética, a unidade de Kansas, que até então tinha uma piscina pequena, né? Uma piscina de 2 metros, eles estavam construindo uma piscina semiolímpica.
e eles precisavam de alguém que tivesse esse know-how de água, né? Que viesse, enfim, com essa especialização aí. E a companhia era muito próxima da minha casa, eu tinha acabado de ter filhos, meus filhos eram muito pequenos, tal, então muito por uma questão de conveniência e também por ser um mundo novo, a companhia era uma grande referência, ainda é uma grande referência, né? Nessa área, eu falei, bom, eu vou topar esse desafio, né? Eu tinha conhecido na época a Mônica Marques, que é a diretora técnica da companhia até hoje, a gente tinha se conhecido nos Estados Unidos, no congresso de hidroginástica, né? Por intermédio da Vera. Então ela estava fazendo essa seleção, eu me inscrevi na seleção e aí acabei entrando para gerenciar a companhia. Quando eu entrei na companhia, a piscina da Kansas era uma obra, né? E eu falei, gente, eu preciso dar um jeito, enfim, de fazer alguma coisa aqui enquanto essa piscina não fica pronta, né? O que eu posso fazer? E aí eu entrei em contato com várias unidades onde o sucesso do público infantil era enorme. O Rio era uma grande referência com a Renata, uma grande, assim, menor, acho que a maior referência na época, né? E eu fiquei muito encantada com esse projeto. Na competition já me interessava muito essa área infantil, né? Os números de criança na competition comigo já tinham aumentado bastante, eu gostava muito disso. E aí, então, quando eu entrei em contato com esse universo dentro da Companhia Atlética, aquilo me encantou. Então, a gente, na época, tinha mais ou menos 70 crianças. A gente reestruturou todo o programa infantil. Quando a piscina abriu, a gente já tinha mais de 200 crianças inscritas no programa terrestre, no programa aquático, enfim. E aí, foi realmente uma gestão de sucesso, né? Finalizada essa gestão toda, a gente chegou em mais de 500 crianças. E eu aprendi muito, muito na companhia. Eu sou extremamente grata, tenho um carinho, assim, enorme, enorme, assim, de verdade. Mora no meu coração todo mundo que veio da companhia. Toda a formação que a gente tem, né, Rê? Era um nível de exigência muito alto, mas a gente teve uma formação incrível lá, fiz grandes amigos. E eu me encantei principalmente com o trabalho da minha equipe. Eu acho que quando você dá oportunidade para os outros brilharem, na verdade, né? Eu acho que essa é a grande liderança, não é quando você ofusca o brilho dos outros, né? Pelo contrário, é quando você ilumina, porque aí todo mundo brilha junto. E aquilo me encantava. Então a gente buscava respostas o tempo inteiro para a nossa prática, para entender. Muitas vezes você estava lá com uma criança e com um determinado professor aquela criança rendia muito, com outro professor ela não rendia tanto. Mas a gente olhava para aquele corpo e falava, não é possível, porque que ela não aprende, o que está faltando aqui? E aí, nessa busca por respostas, a gente entendeu que nesse momento, quando a coisa trava, a resposta muitas vezes não está no movimento, não está no corpo, né? A resposta está nas emoções, a resposta está, de repente, no entendimento dela a respeito daquela atividade. Ela não está entendendo aquilo que foi proposto, então você precisa melhorar a comunicação. E aí, eu sempre estudei muito, né? Eu vinha... Nessa época, como eu tinha trabalhado com alto rendimento, todas as pós que eu tinha feito até então eram voltadas para a área de fisiologia, tinha feito fisiologia na Faculdade de Medicina da USP, na Unifesp. Eu falei, gente, eu preciso me voltar para isso, né? Já estudava de uma forma espontânea, mas aí precisava de uma coisa mais sistematizada. Então eu voltei para a USP, eu comecei a me envolver novamente na USP. E aí eu não tinha, na verdade, ainda não tenho, né? Não tinha essa disponibilidade para fazer mestrado. Mas eu comecei a cursar uma série de disciplinas lá como aluna especial. Então você tinha que fazer o TOEFL, né? Que é aquela prova em inglês. Se você conseguisse lá a nota, você conseguiria se matricular naquela disciplina e assistir aquela disciplina. Então você, embora você não se envolvesse num projeto de pesquisa, todo aquele conteúdo que era passado você conseguia receber. E o meu interesse sempre foi esse, foi de repente chegar lá nos grandes papas teóricos, né, aqueles caras, enfim, que estudam muito e traduzir aquilo tudo para a prática, porque a minha demanda era essa, como é que eu fundamento a minha prática? E aí, nesse processo, a gente foi fazendo isso com os professores, né? Além de assistir essas aulas no mestrado, eu também comecei a me envolver com grupos de estudo lá dentro da USP, de Educação Física Escolar e de Habilidades Motoras. E aí eu fui percebendo que aquilo estava sendo incrementado, enfim,
a gente tinha, né? Eu tinha, você ainda tem uma demanda na companhia de treinar muito a equipe, de avaliar a sua equipe, e eu ia aprendendo muito com eles, tinha muita troca. E aí, nessa troca, eu fui construindo uma forma de entender a criança e eu fui construindo uma prática, na verdade, né? Uma metodologia. Aí eu fui sistematizando essa metodologia toda, né? Um trabalho enorme assim. E aí nasceu o Movimento Mirim. Então, inicialmente, quando o Movimento Mirim nasceu, eu, a primeira pessoa, né, que soube, assim, que eu comecei a empresa foi o Gary, né, que era o sócio da Kansas, né? Eu apresentei tudo para ele, mostrei tudo. E a gente tinha um combinado que eu ia seguir com a Movimento Mirim e com a Companhia Atlética durante um tempo aí. Até que, claro, chegou o momento que realmente era incompatível a gestão de uma unidade enorme como a Kansas, com aquele monte de professor, de demandas, enfim, junto com uma empresa nova, e eu tive que fazer uma nova escolha, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava estar entregue, eu precisava, na verdade, me envolver com aquele projeto profundamente, se a minha intenção era que aquilo desse certo. Inicialmente eu achei que isso fosse demorar uns 2 anos, mais ou menos, e na verdade depois de 6 meses que eu abri a Movimento Mirim, eu precisei me desligar da companhia, porque aí eu estava totalmente imersa com esse projeto, né? Então, quando eu abri a Movimento Mirim, logo de cara, eu já tive, assim, contas, né, clientes muito grandes, e isso vem acontecendo, sei lá, 6 anos desde que eu abri, né? Então, eu já fui para grandes academias, grandes colégios, os clubes aqui de São Paulo, a enorme maioria já fizeram a formação, né? Pinheiros, Paulistano, Paineiras, Harmonia, Hebraica, enfim, tem uma série aí de clientes muito bacanas. Então, eu atendo essas empresas e, além de atender essas empresas como consultora e dando treinamento em company, eu também construí 2 formações, uma formação presencial e uma formação online. Essa formação online, ela hoje, assim, a ideia é disponibilizar para os professores 40 cursos. Hoje, por enquanto, na plataforma tem 5 cursos que compõem uma coleção. Então, a ideia é que a cada 6 meses, mais ou menos, uma nova coleção com uma série de cursos seja disponibilizada na plataforma. Eu gostaria até de fazer isso com uma velocidade bem maior, mas o trabalho para construir essas coleções é insano, porque a quantidade de material pedagógico que a gente disponibiliza para os professores na formação é muito grande. Essa formação que a gente tem hoje na plataforma são 75 horas de curso só de desenvolvimento infantil. E eu estou produzindo agora a próxima coleção. Então, essa é a história, essa é a minha história, a história do Movimento Mirim também. Eu costumo brincar, né, que você botou a unidade Kansas no mapa das crianças dentro da companhia. E até então, né, quando se falava na unidade Kansas, era assim, era criança. E quando você entrou, né, foram 10 anos aí de muito trabalho, muita parceria. E eu me lembro até hoje, quando a gente sentou lá numa varandinha, no encontro de gestores, você me mostrando, eu super feliz com o Movimento Mirim, mas arrasada, né, porque você ia sair. Mas, sem dúvida, Cláudia, todo esse amor que você tem, que você tinha como gestora, eu concordo plenamente com você, a gente tem os mesmos princípios de que a equipe tem que brilhar mesmo. Como gestora e com o olhar da criança, só podia dar no que deu ao Movimento Mirim. E quem te conhece sabe o porquê de você não andar na velocidade que muitos andam. Porque você prima muito pela qualidade. E você, além de primar pela qualidade, você revisa e revisa de novo, até estar no teu padrão. Eu estou tentando revisar menos. Mas... o padrão Cláudia Barros de excelência e qualidade. E aí a gente fez essa introdução que foi maravilhosa, e depois a gente volta a falar desse projeto no final, para a gente poder falar um pouquinho desse conversar sobre desenvolvimento infantil, que é uma fala comum, todo mundo fala muito, mas, na realidade, quando a gente vai ver o discurso, ele está vazio na maioria dos profissionais. Porque o desenvolvimento infantil... Ok. E aí? O que você leu?
que você bota em prática, né? Então, primeira pergunta aqui. Existe uma relação, tá? Olha, faz de conta que eu não sei, tá? A pergunta é do povo, tá bom? E o pessoal pode fazendo pergunta. Existe uma relação entre movimento e inteligência. Qual é essa relação, Cláudia? Então, gente, assim, olha, quando a criança nasce, ela nasce muito imatura no sentido de construir um raciocínio lógico, ela não trabalha ainda com abstrações, né? Essa criança, principalmente no início da vida dela, ela é incapaz de construir um raciocínio da forma como a gente constrói. Então, qual que é a relação dela com o mundo? A relação dela é 100% mediada pelo corpo. A gente chama esse momento de sensório-motor exatamente porque, assim, naquele corpo mora inteligência. O movimento, ele tem uma função fundamental para a criança, principalmente nesse início da vida, porque é através do movimento que ela vai investigando esse mundo. É através do movimento, por exemplo, que ela entende que ela é uma coisa diferente de todas as outras coisas desse mundo. Ela vai passando desse estágio de indiferenciação total para esse momento de se diferenciar dos outros, né? Isso assim, você fala, nossa, mas como assim? Não estou entendendo. Gente, pensa, quando a gente nasce, o nosso corpo, porque o nosso sistema nervoso ainda é muito imaturo, o nosso corpo é puro reflexo. Então, é um corpo que reage a estímulos. Esses reflexos não são movimentos que atendem à nossa vontade. São respostas que o nosso corpo precisa dar a necessidades nossas, né? Se a gente não se movimentasse, a gente, por exemplo, não conseguiria sequer se alimentar, né? Esse reflexo da sucção garante que eu me alimente. À medida que esse sistema nervoso vai se desenvolvendo, o que vai acontecendo é que esse corpo passa a obedecer às vontades da criança. Então, os movimentos que ela passa a produzir são movimentos que obedecem àquilo que ela quer. E aí, à medida que eu vou me movimentando, eu vou me apropriando desse corpo. Como é que eu vou me apropriar de um corpo que eu não comando? Como que eu vou entender que aquilo é meu? Eu não entendo. Então, eu estou totalmente integrado com o ambiente. Então, é a partir do movimento que eu vou entendendo que eu sou uma coisa e que o resto do mundo é outra coisa. E esse processo vai se construindo ao longo dos 2 primeiros anos de vida. É a partir do corpo que, por exemplo, a criança entende que as coisas no mundo existem, embora ela não esteja vendo. Então, ela está no colo de alguém. Ela está o tempo inteiro sendo conduzida por alguém. Aquilo que ela consegue ver é só aquilo que aquela pessoa permite, né? Na hora que essa criança vai para o chão, ela entende que, olha, eu estava olhando essa parede e ela está aqui. Aí eu virei, eu olhei a janela está aqui, mas eu voltei e vi a parede. Caramba, então a parede continua existindo, mesmo que eu não esteja vendo a parede? Essa construção, né, que a gente chama de objeto permanente, o Piaget chama de objeto permanente, ela é viabilizada por esse corpo no chão, por essa criança se deslocando de forma autônoma, né? Então tem uma série de conquistas cognitivas que a criança vai adquirindo em função do corpo. E aí quando a criança chega mais ou menos em torno dos 2 anos, ela passa a se apropriar totalmente desse corpo. É o momento que ela consolida essa noção de quem eu sou e quem eu não sou. Então, o eu e o não eu. E aí, nessa construção toda, tem um desenho que é muito simbólico, né? Quando a gente pede para essa criança de 2 aninhos se desenhar, ela desenha um círculo, porque é assim que ela se vê, né? Tudo que está dentro desse círculo é ela, tudo que está fora desse círculo não é ela. Aí a gente fala, tá bom, então que legal, o corpo foi super importante aí nesse comecinho de vida. E daqui para frente? Gente, o tempo inteiro eu aprendo pelo meu corpo. Eu aprendo que uma coisa é fria e uma coisa é quente porque aquilo passou pelo meu corpo. Porque eu senti o que é frio e eu senti o que é quente. Então, todas essas referências têm a ver com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu percebo. Principalmente nessa primeira infância, aí até os 6 anos de idade, mais ou menos, que é esse momento que a criança ainda é muito egocentrada. Dali para frente, tem pessoas que entendem que o corpo ele se desintegra da mente, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não, ainda tem muita inteligência. A gente faz, um dos treinamentos que eu dou na Movimento Mirim, e na verdade,
Assim, foi muito bacana, dos novos treinamentos, chama habilidades motoras, é um treinamento de habilidades motoras que a gente dá. Então, a gente vai entender como, através da construção de jogos, a gente ensina essa criança a trabalhar com situações antecipatórias, como é que a gente vai ensinando tática para a criança. E tudo isso começa lá no pega-pega, no momento que a criança tem que antecipar o pegador que está se aproximando dela, então ela tem que entender aquele espaço de uma forma antecipatória e organizar aquele corpo para fugir do pegador antes que ela seja pega. Então a gente vai construindo tudo isso até que você chegue num alto grau aí de desenvolvimento cognitivo, de cognição relacionada a um esporte de alto nível, por exemplo, enfim. Mas tudo isso é sempre mediado pelo corpo. Então a gente não pode negligenciar. Na verdade, gente, assim, criança com corpo autônomo, criança sujinha no chão, é criança inteligente. Essa que é a realidade. Agora tem uma pergunta aqui, já intermediando essa pergunta aqui, já mandaram aqui para mim. O que seriam situações antecipatórias? Em que idade elas acontecem? Como nós podemos trabalhar? Gente, vamos lá, olha só. A gente começa a trabalhar com o corpo antecipatório, quer dizer, a gente começa a entender quais são as nossas ações corporais, elas cabem num determinado espaço de tempo. E eu consigo antecipar tudo isso, organizar essas ações motoras para depois responder. Quando que a gente faz isso? Mais ou menos a partir dos 12 anos de idade. É nesse momento que a gente começa, que o adolescente começa a te entregar. Antes disso, tem um longo percurso para ser, que a gente tem que passar, né? Então, assim, primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que passar, antes de conseguir trabalhar com esse corpo dessa forma antecipatória, é construir na nossa mente todos os pedaços que compõem o nosso corpo. Se você for pegar uma criança mais ou menos entre 2 e 5, 2 e 6 anos, 2 e 5 anos, vai. Como que ela se movimenta? Ela se movimenta em bloco. Lembra que eu falei aqui que no começo a criança, se você pedir para uma criança de 2 anos se desenhar, ela faz um círculo. Esse círculo, com 3 anos mais ou menos, ele se transforma num boneco palito. E assim como ela representa, assim como ela desenha um boneco palito, é assim que ela sente no corpo dela. Então ela sente que ela tem 2 braços, 2 pernas e um tronco. Perceba uma criança se movimentando. Ela não separa, por exemplo, a cintura escapular da cintura pélvica. Ela não separa o cotovelo do braço, do punho, do ombro. Ela traz grandes blocos. É assim que ela se movimenta. Por isso que é tão inadequado corrigir criança nessa faixa etária, né? Uma vez que ela ainda não construiu esses micro pedacinhos que compõem cada segmento corporal dela na mente dela. Ela vivendo intensamente esse corpo nessa primeira infância, essa construção vai acontecer na segunda infância. Então, na segunda infância, ela vai adquirir uma coisa que a gente chama de esquema postural, que é a construção de cada pedaço do corpo dela no cérebro dela. Mas esse corpo está construído no cérebro dela de forma estática. Mas ela já é bastante responsiva a correções técnicas. Depois, na hora que ela chega na adolescência, o que a gente tem que construir? A gente tem que construir esse corpo em movimento. Agora sim, para eu trabalhar esse corpo em movimento, eu preciso já trabalhar com hipóteses. Porque se eu trabalho com hipóteses, eu estou imaginando uma situação que virá acontecer. Então, a partir dessa perspectiva de futuro, de alguma coisa que, não só de futuro, mas olha, se isso é assim, aquilo é assado, enfim, né? Você vai construindo isso, o teu corpo também responde dessa forma. Claro que a gente vai prover para a criança, desde lá de pequenininha, de 3 aninhos, várias experiências onde a gente já vai educando esse corpo para ela não olhar só para ela observar o ambiente. A gente consegue construir uma série de pega-pegas, de jogos de agilidade, onde você vai acrescentando novas informações, você vai tornando essa brincadeira cada vez mais complexa, né? Então, como é que a gente vai elaborando mais essa brincadeira? Você vai atuando no mecanismo perceptivo, ou no mecanismo decisório, ou no mecanismo efetor.
A partir do momento que você vai manipulando essas 3 vias, você vai deixando essa brincadeira cada vez mais complexa e já educando essa criança para trabalhar de forma antecipatória. De tal forma que na hora que essa criança vira um adolescente, ela já viveu esse corpo, ela já viveu essas experiências e ela aplica essas experiências. Então ela consegue imaginar uma sucessão motora e manipular o corpo dela dentro desse tempo. Ela já adquiriu toda essa estruturação temporal. Tá. Ai, tô falando pra caramba, né? Mas tudo Não, bem. não, tá ótimo. E se precisar, a gente faz um bônus. Fica tranquila. Tá bom. Olha só, se eu abaixar aqui é porque eu tô anotando as perguntas, tá? Tá bom. Então, assim, para não perder um fio de meada que você fez, qual a relação desse movimento com as emoções dessa criança? Já que você pegou esse gancho aí. Tá. Então, gente, assim, movimento e emoção, corpo e emoção estão totalmente conectados. Como que a gente observa isso, né? Na verdade, tem vários sinais. A criança emite vários sinais para você. Justamente porque ela é pequena e ela ainda não consegue entender as emoções, né? Porque uma coisa que a gente tem que separar é emoção de sentimento. Emoção é alguma coisa que está acontecendo no meu corpo e que eu não tenho controle sobre aquilo. O sentimento é a interpretação que eu dou para essa emoção. Então, é eu reconhecer que aquela emoção está se passando no meu corpo e o que eu vou fazer com aquilo. Aí eu construo o sentimento, né? Essa criança pequena, ela tem essas emoções, mas ela está construindo o sentimento, ela não está conseguindo fazer essa interpretação correta. Então, como é que ela vai sinalizar para a gente? Ela sinaliza principalmente pelo tônus. Então, se você observar uma criança que está muito desinteressada, esse corpo está muito relaxado, mas extremamente relaxado, né? É o não que a gente fala, a gente chama isso de não corporal. Ela não verbaliza não. O que ela faz? Ela relaxa o corpo. No que ela relaxa o corpo, fica impraticável executar aquela determinada atividade. A criança que está extremamente insegura, por outro lado, ela também apresenta para você um não corporal. Mas aí é uma outra forma de manifestar isso. Em vez de relaxar muito esse corpo, o que ela faz? Ela vai deixar o corpo todo retesado. Então ela vai estar super contraída. Eu lembro de uma criança que eu dei aula, que era uma criança tão retesada, ela tinha um corpo, assim, essa hipertonia, ela era tão intensa que eu não conseguia virar. Ele me pediu ajuda para fazer a cambalhota, eu não tinha por onde, sabe? Parece que você está com uma pedra na mão, né? Então a gente precisa, na verdade, prover para essas crianças uma série de experiências, e aí a gente tem inúmeras dinâmicas para fazer isso, para que você consiga uma prontidão tônica. O corpo, o tônus da criança, ele tem que apresentar para a gente uma determinada prontidão, né? Tem um tônus perfeito, na verdade, para que a gente consiga trabalhar com aquele corpo, né? Então a criança ela não precisa estar nem muito relaxada, porque ela está desconectada com a atividade, né? Nem excessivamente motivada, porque esse excesso de motivação, a atenção também se perde. Então eu preciso dessa concentração. A criança ela apresenta isso pra gente pelo tônus, ela apresenta isso pelo olhar, pelas expressões verbais. Então tem criança que fala, eu gostei, de novo, né? Então quando ela fala isso é porque ela está envolvida com a atividade. Ela apresenta isso também, gente, assim, pela forma como ela se relaciona com o ambiente. Quanto mais inseguro a gente tá, mais a gente busca bons apoios no ambiente. Vamos pensar assim, olha só. Como que é o nosso desenvolvimento motor, né? Como é que é a nossa relação entre movimento e busca por apoios? A nossa relação. Então, assim, primeiro a gente nasceu, alguém sustenta a gente, alguém embala a gente está todo envelopado por essa pessoa que está segurando a gente. À medida que a gente vai ganhando autonomia, como é que a gente se desloca no ambiente? A gente se desloca arrastando. Então, eu tenho uma grande superfície do meu corpo em contato com o apoio, que no caso é o chão. Aí eu vou ganhando autonomia sobre esse corpo. O que eu vou fazendo? Eu vou reduzindo a minha base de apoio. Então eu vou passar a engatinhar. Eu já não preciso mais desse contato da barriga com o chão. E aí, aos poucos, eu vou me colocando na posição ereta e vou sempre buscando apoios, né? Então eu vou
me deslocando, enfim, sempre segurando em alguma coisa. Até que finalmente eu me garanto sozinha, eu não preciso mais de ninguém me segurando. Mas muitas vezes eu me garanto sozinha, mas eu preciso da proximidade de alguém. Eu preciso de alguém próximo de mim. Aí depois eu consigo ir sozinho. Se a gente pensar nessa lógica, gente, a gente consegue prover excelentes apoios emocionais para as nossas crianças. Os apoios emocionais, eles estão totalmente conectados com os apoios motores. Então, às vezes, a criança consegue realizar alguma coisa e ela não quer a sua mão, mas ela quer a sua presença, ela quer que você esteja perto dela. Então, criança insegura, né, que ainda não insegura, mas a criança que ainda não está muito confortável, ela vai buscar esses apoios em você, no ambiente. Então, é uma criança que vai estar mais próxima da parede. É por isso que em época de adaptação a gente usa cantinhos, né? A gente vê um grande espaço, e o que a gente faz? A gente seleciona pequenos cantinhos para a gente trabalhar com aquela criança. Na hora que ela está segura, aí ela se desenvolve pelo espaço. Então, essa relação entre emoção e corpo, ela está o tempo inteiro. Eu lembro de uma professora da companhia, a Renata conheceu também a Angélica, que era uma professora incrível e deu alguns treinamentos pra gente. Ela dava um exemplo assim, ela falava, gente, vai fazer yoga se você brigou com seu namorado. Você vai despencar da posição, porque o teu corpo está tenso. Você não tem essa prontidão tônica que é necessário para você realizar aquela atividade, né? Então, o nosso corpo, ele expressa as nossas emoções o tempo inteiro. E a gente, como professor de educação física, a gente tem que saber interpretar o corpo dos nossos alunos. A gente tem que ser excelentes leitores de corpo. Porque justamente como a criança ainda não reconhece essas emoções que estão acontecendo com ela, claro, não que a gente vai resolver a vida dela, mas a gente vai identificar que aquilo está em curso e a gente vai trazer algumas dinâmicas para reassegurar aquela criança. A Angélica foi uma que eu arrematei para PPA do Couturier na época, lembra? Ah, ela fez a formação do Couturier, isso mesmo. Ela fez logo depois, a gente trocou bastante. E essa questão que ela fala e que você também traz, tem muito dessa fala da sustentação, do envelopar também. Não é só um discurso do Couturier, é um discurso de outros autores. Inclusive, é a próxima pergunta, que ela pergunta de uma pessoa que você gosta muito, eu também. A Josiane Bueno Machado está na live e pergunta, Cláudia, que autores lhe foram apresentados para essa sua fala tão linda? Ó. Gente, olha só, vamos lá. Na verdade, a construção da Movimento Mirim, ela é uma grande mistura. Então, eu não sou muito adepta de seguir só uma cartilha, sabe? Eu sigo várias. Então, desde assim, dos autores mais tecnicistas, mais desenvolvimentista, até aqueles autores mais que trazem, né, um repertório mais relacional, eu leio tudo, gente, de verdade. Então, assim, se a gente for pensar em psicomotricistas, eu li muito Alcouturier, Vitor da Fonseca, Lapierre, Lebuche, mas eu também gosto muito de Galahu, de Kathleen Hale, desses outros autores que não tratam de movimento, Ellen B. Nossa, sei lá, tem muita coisa mesmo. E eu sou meio, e é uma coisa que a Renata também né? Eu sou meio maluca por livro. Então, tudo que a gente, e às vezes a gente troca também, né? Compra tal livro, você viu tal autor e tal. Então, eu gosto muito, assim, de livros que são clássicos, aqueles livros que parecem uma bíblia gigante, que tem muita informação lá dentro. Eu tenho o que eu preciso. Escopeiros, Davi. E aí tem uma outra pergunta que você meio que responde, né? É uma pergunta da Helena. Por favor, gente, façam as perguntas pela interrogação, porque às vezes passa batido aqui. Ela coloca assim, você meio que respondeu, mas ela pergunta se você tem uma base de psicomotricidade na Movimento Mirim quando você fala dessa criança na primeira infância.
Não, gente, olha só, eu não sou psicomotricista. Embora eu tenha lido muitos autores, então, além de ter lido muitos autores, de ter conhecido muitos psicomotricistas, eu, inclusive, hoje dou aula na pós de psicomotricidade da Cacilda Velasco, né? Uma das disciplinas é desenvolvimento infantil e eu tenho duas... São duas disciplinas que eu desenvolvo, mas eu não tenho essa formação de psicomotricidade, então eu não me apresento dessa forma. Na verdade, eu me apresento como uma professora de educação física que busca todas essas referências, fez uma grande mistura e tem essa prática, entendeu? Mas eu não fiz uma formação de psicomotricidade. Quando eu fui buscar... essas informações, né, eu acabei me conectando muito com esses professores da USP, que atendem educação física escolar, que fazem pesquisa sobre habilidades motoras básicas, porque na época que eu precisei muito disso, eu tinha grandes pares que eram psicomotricistas. Então, todas essas referências da psicomotricidade, esses pares traziam para mim, e eu percebi que existia um vazio com essa área mais desenvolvimentista, sabe? Com essas referências mais desenvolvimentistas. E a minha ideia era justamente misturar tudo isso. Então, naquele momento que eu fui construindo a Movimento Mirim, eu falei assim, eu preciso complementar essas competências desses outros profissionais que estão trabalhando aqui comigo. Eu não queria fazer a mesma coisa que eles tinham feito, justamente porque aí a gente ia ficar, enfim, chovendo no molhado. E eu achava que eu tinha que trazer outras referências para a gente compor. Ainda é um sonho meu fazer uma pós de psicomotricidade, mas é que, na verdade, eu estava falando com a Renata, agora eu estou buscando a neurociência, eu estou meio maluca, né? Mas ainda, enfim, eu ainda pretendo fazer. O que tá difícil de verdade mesmo tá tempo, né? Eu tô, assim, com muita frequência indo dormir, assim, depois das 2 da manhã e tudo, já sem a pós, então... Mas é um projeto, eu ainda Não pretendo fica fazer. triste, não. Eu fui dormir às 4 essa noite, estudando. Então, Mas, assim, tranquilo. eu achei muito boa a tua fala, eu achei muito pertinente a pergunta, porque também você está desmistificando que tudo é psicomotricidade. E acho que Josiane e outras psicomotricistas que estão também aqui vão concordar comigo que também tenho a formação em psicomotricidade, mas também leio de tudo. Tem muita gente, tá, que constrói um trabalho excelente, um trabalho bem embasado, tá? Porém, não é psicomotricidade e se auto-intitula psicomotricista e de fazer um trabalho psicomotor, justamente porque não tem, primeiro, a leitura, o estudo e essa sua capacidade principalmente de conhecimento e humildade de entender aonde estão as gavetas. E outra coisa, e que o fato de você não ser psicomotricista não invalida, Cláudia, todo o seu conhecimento ao ponto de você ser professora de uma pós de psicomotricidade, porque a psicomotricidade precisa desta base que você traz aí com o Movimento Mirim. Sim, então, sim. É muito importante essa... Desculpa até, eu costumo não falar tanto na live, mas essa parte é importante diante, inclusive, da audiência que a gente está tendo aqui. Tudo não é psicomotricidade. Isso é muito importante a gente deixar claro. Principalmente para os nossos profissionais da natação e da escola. Nem tudo que a gente está fazendo é psicomotricidade. Temos uma leitura? Temos. Mas temos algo que você traz aí que é tão bom e valioso e importante quanto que não precisa ser chamado de psicomotricidade para ser validado. Entendeu? O desenvolvimento humano na verdade, a gente tem que ser muito honesto, né? Muitas pessoas me ligam, então eu queria fazer o curso de psicomotricidade, então, não é aqui. A gente vai trazer uma série de referências, na verdade. A gente vai trazer Vallon, vai trazer Piaget, vai trazer Vygotsky, vai trazer o Couturier, Vitor da Fonseca, Lapierre, enfim... Lebuche, mas eu não posso te oferecer uma coisa que, na verdade, eu não sou. Então, eu não vou, né,
isso não cabe, né? Mas sim, a gente tem grandes referências. E é muito importante, Cláudia, porque isso mostra, além de tudo, o teu conhecimento e a tua ética. Até para você dizer que você não é psicomotricista, você leu psicomotricidade e se envolveu para dizer, não é isso que eu ofereço. Então, assim, isso é muito legal. E é o gancho da próxima pergunta. Fala. Fazendo gancho. Aqui é um programa. Não te avisaram, não, que é um programa de TV? É um programa de TV. É uma live que é programa de TV. Tem uma pergunta aqui, é a seguinte: é possível um adulto que não tenha essa história motora, tá? Como estar hoje em dia e ser trabalhado, se é possível, como isso acontece? A palavra que a pessoa usou foi arcabouço. É possível? Tá, vamos lá, gente. O nosso corpo, na verdade, ele é um grande depósito de memórias. Tudo aquilo que a gente vive com o corpo, né? Todas aquelas experiências que a gente tem na nossa vida, elas estão todas depositadas nesse arcabouço, né? Justamente por isso que a gente tem que falar que o professor de educação física tem que ser um excelente leitor de corpo. É possível aprender? É possível para o resto da vida, até o último dia da tua vida. Porque o que é aprender? Na verdade, aprender é você construir novas conexões neuronais, então é você construir sinapses e, ao mesmo tempo, você eliminar aquelas conexões que você deixou de usar. Então, o cérebro da gente, se a gente for pensar, né, o cérebro, ao longo de toda a nossa vida, ele vai sendo moldado. E gente, como é que a gente vai modulando esse cérebro? A partir das nossas experiências, né? Que legal, que bom entender que o cérebro não é uma coisa estanque, ele não está dado, né? O tempo inteiro você consegue aprender. Agora, o que acontece com esse corpo do adulto? A gente tem momentos que a gente chama de períodos sensíveis. Os períodos sensíveis nada mais são do que janelas de oportunidade. Então, são aqueles momentos aonde, se você aprender, se você for inserido num programa que seja, que tenha uma prática deliberada, que tenha uma prática organizada, a chance de você aprender nesse momento é muito maior do que fora desse momento. Qual é a janela de oportunidade quando eu estou falando de habilidades motoras fundamentais, por exemplo, habilidades motoras básicas? A gente está falando numa janela de oportunidade entre 3 e 8 anos. E por que isso acontece, gente? Porque justamente pelo fato da criança, a relação da criança com o mundo não ser mediada pelo raciocínio lógico, como ela não trabalha dessa forma, ela vai começar a abstrair na segunda infância, ela não traz pra gente, a criança não trabalha nessa perspectiva de futuro, ela trabalha numa perspectiva de presente, naquilo que ela está vivendo. Então ela se entrega para a experiência. Ela não pensa assim, eu acho que eu vou me machucar, e aí ela trava, entendeu? Ela não constrói dessa forma, porque ela não teve uma experiência prévia negativa com aquela prática. Então ela se entrega. Eu não consigo me imaginar hoje, por exemplo, sei lá, aprendendo qualquer atividade de ginástica artística. Porque antes do meu corpo ir, eu já tô com medo, né? Então, assim, claro que é possível, mas eu vou ter que ter um professor maravilhoso do meu lado, que realmente tenha muito cuidado, que me acolha, que consiga prover naquele ambiente uma sensação de segurança para eu me entregar. Então tem um custo emocional muito mais alto. A criança não vai pensar em nada disso. Ela vai fazer. Se ela sentir que ela está segura, ela simplesmente vai realizar. Agora, sempre é possível a gente mexer nesse arcabouço, entendeu? Na verdade, a nossa vida é uma série de novas reinvenções. A gente pode se reinventar até o último dia da nossa vida. Então, eu não sou o tipo de professora que fala assim, não, aqui não dá jeito. E isso, gente, assim, é importante a gente entender também que o mesmo olhar que a gente vai ter para esse adulto que traz essa série de reservas é o olhar que a gente vai ter para uma criança que a gente tem aqui que trabalhar numa situação de inclusão. Então, todo aluno que chega na sua mão, a gente tem duas vias. Você pode olhar pela via da limitação
ou pela via das potencialidades. Eu prefiro sempre percorrer com o meu aluno essa via do que ele pode vir a fazer. Então, eu prefiro sempre olhar, sempre ter esse olhar prospectivo em relação aos alunos que eu atendo. Eu acho que o meu ensino, ele fica muito mais enriquecedor, tanto para o aluno quanto para mim. Então, se for um adulto, a gente tem o que fazer. Se for uma criança, a gente tem o que fazer. Se for uma situação de inclusão, a gente tem o que fazer. Na verdade, a gente nunca sabe até onde a gente pode chegar. Teve uma situação, depois que eu criei o Movimento Mirim, eu tinha uma atleta no Paineiras, que era uma atleta, assim, muito querida. Na verdade, todas eram. Essa era muito especial. Ela foi campeã brasileira, Camila Lazzarini. E a Camila se formou em fisioterapia. E ela trabalhava, acho que ainda trabalha, como árbitra no Comitê Paralímpico, né? Na parte aquática. E ela, num determinado momento da vida dela, ela começou a se perguntar, gente, qual que é o legado que eu estou deixando para esse mundo, enfim. Aí, o que ela decidiu? Ela decidiu que ela tinha grande know-how com atletas paralímpicos, né? E que ela tinha toda essa base do nado sincronizado. Então, ela criou uma ONG que chama Inspara, que é, na verdade, uma equipe de nado sincronizado inclusivo. E quando ela teve essa ideia, ela me ligou. E aí, Cláudia, tem que ser você e tal. Eu falei, Camilinha, dá uma olhada na minha agenda do Movimento Mirim, vê se cabe o teu projeto aqui dentro. Ela, não, vamos lá, vamos começar. Eu falei, não, vamos começar. E eu tinha algumas experiências de inclusão, dando aula como professora, né? Eu nunca parei de dar aula. Mas eu nunca tinha me dedicado a um projeto desse. Gente, imagina, você tá com crianças, com adultos, com adolescentes que tem PC, Down, autista. Então, assim, todas as situações de inclusão possíveis e imaginárias. E olha que básico, você tem que colocar essa pessoa de cabeça para baixo na piscina. Olha só que fácil. E aí, na hora que ela trouxe aquilo, né, porque ela já tinha entrado em contato com várias outras equipes de nado sincronizado inclusivo do mundo, né, para criar isso aqui no Brasil. E aí eu fui estudar muito, porque para eu me sentir segura eu preciso de muito estudo. E aí eu fui estudar bastante e eu encarei o desafio. E olha, eu vou te falar, foi uma experiência, eu fiquei 1 ano com esse grupo. Mas aí realmente a minha agenda é totalmente incompatível, porque hoje eles representam a equipe brasileira de nado sincronizado inclusivo. E aí você tem que estar muito disponível para viagens internacionais e tal, coisa que realmente para mim não dá. Então hoje eu atendo elas à distância, eu ajudo com as técnicas, quando tem reunião com os pais, planejamento, ideias de avaliação, eu vou construindo tudo isso para elas, né? Mas à distância, eu não estou mais na beira da piscina. E às vezes eu passo lá para fazer umas visitas. Mas trabalhando daquela forma, tiveram, na verdade, 2 situações que me encantaram muito, né? Primeiro foi descobrir quanto que o ser humano, na verdade, ele te surpreende o tempo inteiro. Tudo que aqueles atletas eram capazes de fazer. Foi reinventar o meu ensino, foi buscar outras estratégias, mas foi também entender sobre essa relação. A gente está no dia seguinte ao Dia das Mães, né? Eu me tornei uma mãe melhor depois disso, porque eu me encantei muito com as mães. Eu mudei a minha relação com a maternidade. Elas eram incríveis, incríveis, eram mães de jovens extremamente felizes e elas não abriram mão da própria vida. Então, a grande maioria delas continuava com uma vida profissional muito ativa. Entenderam que era necessário ter um 2º filho, porque entenderam que, embora elas se doassem o máximo possível para essa maternidade, elas também tinham direito de ter uma outra relação com a maternidade, né? E tinham, assim, olha, elas faziam de verdade muito mais que o possível. E elas me aprenderam a olhar para o potencial, a não olhar para a limitação. Então, assim, foi um grande aprendizado. São pessoas que eu guardo com muito carinho, às vezes eu revejo, né, em situações do Inspara, enfim. E eu tento trazer isso tanto para a minha relação com os meus filhos, né, nessa relação maternal, mas também na minha prática pedagógica. A gente tem que sempre olhar esse aluno como possibilidades infinitas. A gente não pode restringir o nosso olhar, porque se você desistir dele, né, o que vai ser dele? A gente tem que, na verdade, esse é o nosso papel como professor. E assim, nem desse aluno atípico e muito menos desses alunos que não têm diagnóstico e que estão no nosso dia a dia com quantas emoções contidas. A gente está entrando na regressiva,
Ou seja, é o aviso dos nossos comerciais. Quando o papo é bom, é assim. Então é o seguinte, nós vamos voltar. Você tem mais um tempinho? Eu sei que a sua agenda é apertada, mas você tem mais um tempinho? Porque, assim, não, eu tenho. Hoje eu guardei a minha tarja sua. Que bom. A gente está entrando na regressiva e a pergunta que você vai voltar respondendo é: qual a importância do enriquecimento do ambiente e da mediação do adulto para essa relação com a criança? Da criança. Então, o que é a noção de profundidade? É a noção que eu tenho do quão distante as coisas estão em relação ao meu corpo. Isso eu vou construindo ao longo da primeira infância. Isso vai se consolidar, vai estar bem mais preciso na segunda infância. Então, a noção de profundidade da criança pequena, ela é muito imprecisa. Ela olha, ela vai na beira da piscina, ela olha a piscina, ela vê um buraco gigante, ela não tem noção o quão longe aquilo está dela. Ela sobe um degrau, ela não tem noção o quão fundo, né, o quão alta ela está. Então, é uma noção enfim, extremamente imprecisa. Então, o que a gente tem que fazer se a gente sabe disso? A gente tem que construir, primeiro, cantinhos que amparem a criança, né, que a criança consiga se sentir acolhida, que ela consiga se sentir envelopada. E depois a gente tem que ter muito cuidado com ambientes muito grandes. Então, a gente pega, por exemplo, eu lembro, eu estava fazendo uma consultoria na Hebraica, e a Hebraica tem o Clube Hebraica aqui em São Paulo, né? Eles têm um trabalho lindíssimo na escola de esportes, eles atendem criança a partir de 2 anos. E esse grupo aí entre 2 e 3 anos na Hebraica é um grupo que percorre vários espaços do clube. O clube é lindo, né? E dependendo do dia, a criança vai, por exemplo, para a área onde tem ginástica artística. Então, imagina uma criança pequena no trampolim, elas ficam malucas. Tem dia que elas vão para a pista de Cooper, que é uma pista toda arborizada, lindíssima. Tem dia que elas vão para um espaço que a gente chama de poliê, que é um espaço com uma série de módulos, né, de colchão, dos espumados. Então, eles vão rodando por esses diversos ambientes. E eles têm um ponto de encontro, eles encontram as crianças em determinado lugar. Aí, depois que eles encontram essas crianças, esse grupo de 2 a 3 anos, né? Eles se deslocam com essas crianças até aquela sala de aula e aquilo vai acontecer. As professoras me chamaram um dia, falaram assim: Cláudia, eles adoram, eles saem super felizes da aula. Mas quando a gente encontra com eles, eles não querem sair do colo da mãe, da babá, do pai. Eles choram, a gente perde às vezes 10 minutos de aula, né? Eu falei, olha, primeiro essa questão da rotina, de cada dia sendo uma sala diferente, realmente a criança ela não sabe lidar com essa imprevisibilidade, gera uma certa insegurança. Mas a gente já tem quase 1 mês de aula. Na verdade, assim, eu não acho que é por aí. Vamos entender o que está acontecendo. Falei, aula que vem eu tô lá com vocês. Aonde é o ponto de encontro de vocês? Gente, o ponto de encontro era no ginásio poliesportivo. Então imagina aquele ginásio onde você usa, sabe, as TVs usam, com aquelas arquibancadas gigantescas, aquele pé direito super alto. Na hora que a criança entrava lá, ela se via assim totalmente insegura. Ela não sabia para que colo correr, né? Então, o que eu sugeri para elas? Porque todos os espaços do clube, como a Hebraica tem lá mais de 4.000 crianças, os espaços do clube todos estavam ocupados. Então, não tinha um outro espaço, um outro ambiente que fosse mais adequado para fazer esse trabalho. Aí, o que eu sugeri? Vamos fazer uma coisa? Vamos trazer a sala para cá. Então, vamos tirar esse efeito de não saber, né, para onde que eu vou. E vamos também tirar esse efeito desse ambiente que é gigantesco e que não é nada assegurador. Então, o que a gente combinou? No dia que as crianças fossem para a sala de ginástica artística, elas trariam, sabe aquelas almofadas que tem no fosso? Sabe aqueles fossos, né? A criança salta e cai no fosso. E aquilo eles adoram, imagina, uma piscina de espuma. Aquilo é quase o útero da mãe, né? Então, elas trariam uma espuma daquelas para receber as crianças. Assim que elas recebessem as crianças, elas iam conectar a atenção das crianças, né? Criar uma conexão com aquela espuma, para que as crianças associassem aquela espuma para onde elas iriam. E não mais para aquele ambiente que era um ambiente que assustava. No dia que elas fossem, sei lá,
para a pista de Cooper, que elas trouxessem alguma coisa daquela pista, um galho de árvore, alguma coisa assim, para que as crianças fizessem essa associação. Gente, acabou o problema. Acabou o problema, literalmente. Então, foi uma forma da gente manipular aquele espaço, que era um espaço que, na verdade, já amedrontava, né? E a gente apresentar para essas crianças outros espaços. Isso é possível. Na piscina, né? A gente se aproximar das paredes, quadras com pé direito muito alto, então você construir esses cantinhos. Depois que a criança está adaptada, o natural dela é explorar esse espaço, mas existe esse primeiro momento onde a gente tem que ter esse cuidado. Em relação aos adultos, né, eu acho que quanto mais fundamentado tiver essa nossa mediação, melhor qualidade será o nosso ensino. Na verdade, o que a gente quer é garantir a aprendizagem, né? E a gente tem que usar vários recursos para a gente conseguir que essa aprendizagem aconteça. Então, assim, a gente ter esse olhar para o que a criança sabe, que é levar em conta o domínio cognitivo, para aquilo que a criança está sentindo, que é levar em conta o domínio afetivo, para como a criança os limites, que é levar em conta o domínio moral, como que essa criança se integra com seus amigos, que é levar em conta o domínio social, misturar tudo isso, observar tudo isso, a tua mediação vai ficar muito mais eficiente, mas muito mais eficiente. Fica uma aula muito mais enriquecedora. Eu aprendi muito a observar também, sabe? Que é uma coisa que antes eu não fazia. Então, naquela pressa de fazer o aluno aprender, a gente tem pressa, a gente quer que aquilo seja eficiente, né? Eu muitas vezes não observava, não escutava, né? Então era um corpo que só me respondia. E daí? Qual era a troca que eu estava provendo para aquela criança? Nenhuma. Então eu aprendi muito também a observar, a ouvir mais as crianças, né? E eu percebo que elas aprendem muito mais agora. Tem uma pergunta aqui que é mais ou menos um caso. A Ju, ela trouxe uma história de um aluno de 2 anos que não fala, e que ela está desconfiada porque os pais, a mãe e o pai, depois se não for isso, ela me corrige, tá? Mas ela mandou aqui várias, que os pais queriam que a primeira palavra que a criança falasse fosse mamãe e papai. Parece que a criança não falava isso e a criança foi agredida corporalmente. E essa criança não responde aos estímulos, é uma criança que é muito parada, né, nas aulas. Então, ela pergunta como ela poderia, através dessa mediação, ajudar a essa criança e que, se é possível, que essa recusa em comunicar-se venha dessa relação de desejo dos pais em relação à primeira palavra ser papai e mamãe e dessa agressão. E aí, olha só, não se assuste que eu vou assumir que eu estou ligando aqui para enquanto você responde, para a internet não cair, tá? Rapidinho. Tá, vamos lá. Eu vou respondendo, né? Vai responder. Tá. Gente, olha só. Primeiro, eu queria parabenizar, de verdade, essa professora que trouxe esse caso, porque assim, eu acho que o primeiro sinal de socorro que a gente tem que observar numa criança é o silêncio, é justamente silêncio. E são poucos os professores que observam. Muitas vezes, a gente é uma criança que silencia e a gente entende que ela é muito boazinha. Né? A gente fala, ela é tão boazinha. Na verdade, ela não é boazinha. Essa criança, ela tá pedindo socorro por intermédio do silêncio dela. Então, assim, que bom, que legal que esse silêncio dessa criança tá te incomodando. Eu não vou saber dizer para você se a relação dela com se essa recusa dela em verbalizar tem a ver com essa insistência dos pais em relação ao que ela deve verbalizar ou não, ou se é uma situação de insegurança. O que eu posso te dizer é assim, como é que a gente consegue estimular a criança a falar? Primeiro que assim, antes da criança ser uma boa falante, ela tem que ser uma boa ouvinte. Então ela tem que estar imersa no ambiente onde a gente fale muito com ela, né? Ela, no comecinho da vida dela, ela vai, na verdade, muito mais importante do que o significado das palavras é a melodia do meu tom de voz. É como eu me refiro a ela. Eu posso olhar para alguém e falar assim, você é linda!
Você faz jeito, a pessoa não vai, ela vai se assustar. Ou você olha e você fala, retardadinha, horrorosinha. Essa melodia é mais importante do que o próprio significado, por incrível que pareça. É por isso que a gente usa música nas aulas com o bebê, né? É por isso que muitas crianças, elas têm muita resistência, às vezes, em fazer aula com homens. E por que que esses homens, esses professores homens que atendem crianças, que atendem bebês, são tão incríveis? Como eles trazem recursos, como eles têm recursos, justamente porque eles têm a voz, que é uma voz masculina, né? E sabendo disso, eles trazem outros recursos, eles enriquecem muito essa aula. Então eu sou fã de professores homens dando aula para bebê, porque normalmente eles são maravilhosos, justamente porque eles têm essa primeira barreira que deve ser quebrada. Então a criança, primeiro, ela tem que estar imersa num ambiente onde ela ouça muito. Ela não deve ser atendida por gestos simplesmente, né? Então ela aponta, você já entrega para ela, né? Ela tem que ser estimulada a verbalizar, isso é fundamental. E aí ela vai passando por esse processo até que assim, gente, primeiro ela tem que decodificar o nosso código linguístico, né? Como que a gente constrói uma comunicação? Eu vou usar um símbolo, que é uma palavra. E aí, aos pouquinhos, ela vai associando essa palavra às coisas, a tudo que aquela palavra nomeia, né? Então, normalmente no começo ela vai se apropriando dos substantivos, os verbos que indicam ação, ela vai se apropriando mais para frente. E aí depois, à medida que ela for decodificando esse código linguístico, ela passa então a emitir esses sons, a falar também, né? É possível que sim, que essa criança ela se sinta, enfim, ela não, no caso que vocês trouxeram, né? Que ela está extremamente inibida por essa insistência dos pais. Mas eu não sei se é por aí. Na verdade, criança que não verbaliza é criança que me incomoda muito. Normalmente é uma criança que traz muitas inseguranças, né? E aí ela silencia. É como se ela literalmente estivesse desistindo daquela comunicação, sabe? Ela tá jogando a comunicação para cima. Isso que você trouxe em relação ao corpo dela também, né? Não é só a fala, gente. Não é só a recusa pela fala. Ela também tá recusando pelo corpo. Então tem certamente uma situação de insegurança em curso. Aí você perguntou assim, como é que a gente consegue ajudar? Nas nossas aulas, a gente tem uma série de dinâmicas que a gente pode propor para as crianças para reassegurá-las afetivamente. Tem algumas que eu gosto muito. Tem uma que vem da psicomotricidade, do Bernard Couturier, que são as brincadeiras de asseguramento profundo. Então, o que ele fala pra gente? Ele fala assim, olha só, toda vez que uma criança experimenta duas ações diametralmente opostas, então, por exemplo, você se esconder e você aparecer, você cobrir e você se descobrir, você perseguir e você ser perseguido, você construir e você destruir. Enquanto você vai experimentando esses opostos, você vai, na verdade, aprendendo a lidar com esse medo, a atacar esse medo, a viver esse medo, e você vai se reassegurando. Se você conseguir propor na sua aula atividades onde as crianças tenham experiências de oposição, você vai reassegurando essas crianças. E é lindo observar o corpo delas, a mudança tônica que você observa nesses corpos. Você pode, por exemplo, pegar grandes peças, sabe aqueles tatames coloridos? Espalhe aqueles tatames pela quadra e sugere que as crianças reúnam e montem aquilo. Você vai ver como você vai ter uma mudança tônico-emocional nesse corpo. Então, a gente vai conseguir trabalhar com essa criança sempre com mediações, de uma forma indireta. Ela não vai te falar, eu tô com medo, até porque ela não tá falando, né? Mas a gente vai conseguindo prover esse reasseguramento afetivo nessa relação com a criança. Então, tem uma série de dinâmicas que a gente consegue... Gente, tem várias, tá? Mas assim, é uma sugestão que eu tô trazendo aqui para vocês. É uma dica, tem várias outras dicas, mas aí a gente teria que fazer uma live de 10 horas. A gente volta, vai ter terceira temporada, já tá confirmada. Então é a primeira temporada das lives. Já vai ter terceira, porque aqui, pelo menos no Rio, estamos até dia 31, São Paulo também. Então teremos aí... Também. Então, teremos um bom tempo ainda na frente. Eu espero que a gente tenha respondido, Ju,
Qualquer coisa, depois você entra no direct da Cláudia e tira mais alguma dúvida. Tem uma outra pergunta aqui. Que tipos de intervenções são possíveis propor para uma criança no qual ela tem movimentos de recusa nas nossas aulas? Sejam elas de natação, sejam elas na quadra, sejam elas na escola. Aquela criança que se recusa e ela tem esse movimento pelo corpo dela. Então, o que você sugere para a gente de estratégia para essas aulas? Aliás, que seja para os professores nessas aulas. Tá, vamos lá. Gente, olha só. Essas brincadeiras de asseguramento profundo que eu disse antes, quando que a gente aplica? Quando a gente tem situações de insegurança em curso. Então, quando a recusa da criança, a origem da recusa é insegurança. Quando a origem da recusa é falta de conexão com a atividade, ela tá, na verdade, assim, extremamente relaxada e ela não tá interessada naquilo. O mesmo Bernard Couturier, ele traz outras dinâmicas que isso eu uso muito em aula. E eu acho que, Renata, isso é ouro, que são as brincadeiras motoras. Vamos entender isso daí. O Couturier, ele traz pra gente o seguinte, quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, no momento da gestação, o labirinto, que é um órgão que a gente tem dentro do ouvido interno e é responsável por... Claro, vou falar grosso modo, mas ele é um receptor, ele vai avisar o meu cérebro quando a minha cabeça foi deslocada de lugar, né? Então, o meu cérebro recebe essa informação por intermédio do labirinto. Esse labirinto foi extremamente estimulado nessa vida intrauterina. O que acontece? Sempre que depois do nascimento a gente provê para crianças experiências aonde esse labirinto seja muito recrutado, ela sente um prazer enorme com a atividade. É por isso que você vê, por exemplo, com muita frequência crianças pequenas girando em torno do próprio eixo. Elas ficam girando, 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 girando. Por isso que a criança adora balançar, por isso que a criança adora girar, por isso que a criança adora brincar de pega-pega, porque você tem as esquivas e você usa muito o labirinto. Então, sempre que você pensa em tudo que envolva desequilíbrio e a criança tenha que restabelecer o equilíbrio. Tudo que salta, tudo que gira, tudo que balança e tudo que cai. Essas atividades dão um prazer enorme, enorme para as crianças. Então, assim, a criança chegou muito desinteressada da minha aula. Dá um pega-pega. Você vai ver se você não resolve isso rapidinho, entendeu? Faz essa criança rodar, chega com trampolim, sei lá, saltos. Você muda o tônus dessa criança. A gente tem só que entender o momento correto de você colocar isso e você vai ver, é muito interessante. A gente faz, né, tem algumas dinâmicas que a gente faz em curso. Pega, por exemplo, um par, alguma coisa assim, e faz aquele rodopio, sabe? Entrelaça as mãos com o seu amigo e sabe quando você gira, os dois giram ao mesmo tempo? Experimenta não rir, vê se você consegue. Você não consegue. Sem querer, você está gargalhando. Então, é isso que você vai ver na sua aula se você usar esse tipo de dinâmica. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu trouxe a Silvia Carné, né, semana passada. Não sei se você viu, a live dela tá gravada. Eu fiz, a live foi linda. Então, a Silvia... Eu vou mandar essa live para a Silvia só vai fazer assim, ó. Toda feliz. Mas olha só, porque, assim, o Bernard, ele tem um lugar guardado aqui, né? Para quem fez a formação. E, assim, agora, Cláudia, só para te tentar, a formação agora é em 1 ano. Eu sei, Rê, eu sei. Mas é no Rio, né? Para você tá fácil. Daí, pertinho, tá? Só uma sedução pedagógica. Só uma sedução pedagógica básica aqui. Só 1 ano. Tá agora. Bom. Pensa com carinho. Então, tem mais vou pensar. Pensa com carinho esse programa, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Fala. É o seguinte, professora, tá? Eu não consegui também entender o código do Instagram, né? Tudo professora, bem. Como trabalhar o domínio moral nas aulas de natação?
Não disse faixa etária, mas deve ser com a criança pequena. Gente, olha só. O domínio moral, ele é tão importante, mas ele é tão importante, ele ajuda a criança literalmente a construir o autoconceito. A gente não se dá conta disso. Como é que eu construo o autoconceito? Lembra que eu falei para vocês que a criança, se ela for se desenhar em torno de mais ou menos de 2 anos de idade, ela constrói um círculo, porque ela entende que tudo que está dentro desse círculo é ela e tudo que está fora desse círculo não é ela. Como que ela concebe isso? Ela é apresentada para o limite. À medida que eu conheço o limite, eu vou construindo a minha superfície corporal. A criança que não tem limite, sabe o que acontece? Ela o tempo inteiro invade o corpo do amigo. Então, uma criança que bate no amigo, que pega o material do amigo, aí você fala, nossa, como é difícil. Mas sabe o que acontece? É uma criança extremamente vulnerável. Justamente porque ela não conhece o limite, ela também permite que invadam o corpo dela. Percebe? Quer dizer, ela fica vulnerável para qualquer tipo de assédio. Então, dar limite para a criança é literalmente um gesto de amor. É muito difícil, é muito mais fácil você dizer sim. Mas o não, ele é assegurador. A criança sem limite é uma criança extremamente insegura, é uma criança com um corpo extremamente desorganizado. Então, é uma criança que tem muita dificuldade para construir o esquema corporal dela. Ela não consegue identificar onde estão as partes que compõem esse corpo pela falta de limite, porque tudo que a gente vive, a gente transfere para o nosso corpo. É uma criança que, se você for colocar numa quadra para jogar queimada, ela ultrapassa a linha demarcatória dessa quadra o tempo inteiro, ela não consegue ficar só no campo dela e ela nem percebe que ela faz isso. Então, o limite ele é fundamental. Agora, a gente tem que entender que, assim, nessa fase entre 2 anos, mais ou menos, e 6 anos, a criança ela não é capaz de construir uma regra, de elaborar uma regra, de entender o porquê que essa regra existe. Esse momento da criança onde assim, ela não constrói, ela não consegue conceber o motivo pelo qual essa regra foi construída, a gente chama de heteronomia moral. Então, a moral heterônoma é aquela moral que eu obedeço porque eu entendo que ela foi imposta por uma figura de autoridade. Eu reconheço naquele professor uma autoridade, então eu tendo a obedecê-lo. Eu obedeço essa regra, mas eu não fico pensando sobre ela. Eu lembro de um filme que eu assisti sobre desenvolvimento moral e uma educadora conversando com uma criança pequenininha, a criança devia ter uns 4 anos mais ou menos. Aí ela falava assim para a criança, eu posso comer uma banana na sala de aula? E a criança regalava o olho e falava, não, claro que não. E ela falava, por que não pode? Aí a criança respondia, porque a professora não deixa. E aí ela perguntava novamente, por que a professora não deixa? Aí a criança falava assim, porque não pode. Aí ela virou para a criança e falou assim, mas se eu tiver com muita fome, com muita vontade de comer uma banana? Aí a criança olhou para ela e falou assim, eu não tô com vontade agora. E acabou o assunto. Quer dizer, ela não para pensar qual é o motivo que essa regra foi colocada. Ela simplesmente é responsiva a essa regra. Então, a gente flexibilizar combinados nesse comecinho, gente, assim, é literalmente você jogar o desenvolvimento moral no chão. A gente não nasce com a moral é aprendida. Eu recebo a moral das pessoas, dos adultos que estão próximos de mim. Então, eu preciso passar essa moral. Agora, tem uma outra dica que eu também gostaria de dar para vocês, que é a seguinte. Excesso de regra, sabe o que acontece? Só confunde. Porque essa relativização, a criança vai te entregar mais para frente, próximo da adolescência. A criança pequena é binária, ou é ou não é. Então, se eu começar a flexibilizar a regra, ela não vai entender nada. E ela vai tender a te testar. Então, coloque poucas regras. Aquelas regras que você consiga garantir que vão ser seguidas. As regras que você, por exemplo, não pode nadar de touca. Tá bom, você colocou essa regra. Mas assim, a criança chegou sem touca, você vai mandar ela para casa? Se você não for mandar ela para casa, não ponha essa regra. É recomendável que você venha. Se um dia você esquecer, você vai nadar. Coloque regras que você consiga dar conta. E aí, como é que a gente seleciona quais regras são importantes? A gente tem regras que a gente chama de regras convencionais. Regras convencionais, gente, são todas aquelas regras que dizem respeito a uma convenção, assim, ela está mais conectada com disciplina, sabe? Então, pontualidade, não pode sair antes do horário, tem que nadar com a touca da academia, esse tipo de coisa a gente chama de regra convencional.
E a gente costuma flexibilizar essas regras, porque a gente não consegue garantir que elas sempre aconteçam. Agora, a gente tem outras regras que são inegociáveis, que são as regras morais. Regras morais é quando a gente está ferindo direitos humanos, é quando a gente está falando de situações de agressão verbal, de agressão física, é quando aquilo não pode ser negociado. Então, a minha dica é assim, regra moral tem que compor um ambiente pedagógico. Regra convencional eu colocaria como orientação, mas eu não conectaria tanto. A gente pode colocar essa regra convencional mais para frente, quando a criança for mais velha. Mas a criança pequena, se eu for colocar a regra convencional, eu não vou garantir a entrega e eu só vou confundir desenvolvimento moral. Não sei se eu ajudei, se resolveu, mas qualquer coisa você pergunta de novo. A pessoa que perguntou já sinalizou que sim. Agora eu peguei aqui. Ser underline aquático. Aí vem uma outra pergunta aqui, tá? Que é, o que você acha dos pais que ficam assistindo às aulas de natação no espaço da piscina? Eu tenho uma opinião, mas eu não vou falar a minha, não. Você fale a sua. Então, eu tenho uma opinião, e eu sei a opinião da Renata, porque a gente já entrou em muito confronto por causa dessa opinião da Renata. Com a Renata, sabe o que eu aprendi? Justamente porque, olha só que bacana, né? Como é importante a gente dialogar com quem pensa diferente da gente. A partir desse olhar da Renata, eu aprendi que, na verdade, existe um mundo ideal e um mundo possível, quando a gente se refere a pais, né? E ela fez do mundo possível, né? Ela fez daquele limão uma limonada. Então, a Renata entende, você fala o que você acha dos pais, para a Renata tudo bem, né? Ela consegue negociar com os pais dela essa proximidade da piscina. Qual é o meu ponto de vista, né? Eu não permitia, gente, e eu vou explicar para vocês por quê. Eu permito a permanência do pai no começo, na fase de adaptação, nessa fase inicial. É importante que esse pai esteja próximo, porque pensa assim, você chegou numa balada e você não conhece ninguém na balada. Você vai sair dançando? Supondo que o teu teor alcoólico esteja baixo naquele momento, tudo bem? Você não vai sair dançando, você não vai falar, que legal, tô aqui no meio de tudo. A gente precisa, na verdade, se sentir integrado naquele ambiente para a gente ser responsivo em relação àquilo. A criança é a mesma coisa. Não adianta a mãe chegar na academia, né, enfim, próximo lá da piscina, no clube, enfim, e falar assim, ele é muito legal no mundo, ele gosta de todo mundo, ele interage com todo mundo, mas não aqui, onde ele não conhece absolutamente ninguém. Ele não conhece aquele espaço, ele não conhece aquele professor, ele não conhece aqueles amigos. Então a criança está muito insegura. Então, nesse momento, a presença da mãe se faz necessária. Sim, é necessário que ela esteja presente. Passou esse momento, por que eu sou favorável que esse pai saia de perto da gente, na verdade? Porque, assim, a criança, ela identifica na verdade, ela percebe, ela se conecta a uma figura de autoridade. Essa figura de autoridade é aquela figura que representa, é justamente quem vai prover para essa criança todas as necessidades dela, de afeto, de carinho, que vai prover essa sensação de segurança, que vai construir esse tipo de vínculo. A mãe ou o pai, eles sempre vão ganhar de mim como professora. E eu não quero ganhar deles nessa relação com o filho deles. Porque eu já tenho os meus filhos, eu tô bem feliz com eles, né? Então, assim, pra gente ensinar, a gente sempre tem que estimular. Estimular quer dizer tirar a criança da zona de conforto dela. Apresentar uma nova informação para ela e ela vai se conectar com essa nova informação e vai buscar alternativas para realizar aquilo que a gente tá ensinando. Se eu sou a única figura de autoridade presente naquela aula, a única referência de autoridade dela, eu estou propondo isso, ela olha para mim, ela confia em mim e ela tende a fazer. Ou ela me pede ajuda, mas a tendência é que ela faça. Se o pai está presente, se a mãe está presente, ela olha para aquela pessoa que ganha de mim sempre nessa construção de vínculo, e o que aquela pessoa representa? Colo, abrigo. E é isso que os nossos pais representam pra gente, vão representar para a vida mesmo quando eles não estiverem aqui. Eu perdi meu pai e sempre que eu tenho qualquer problema, eu perdi meu pai já tem uns 8 anos, sempre que eu tenho qualquer problema eu ainda recorro a ele de alguma forma. Então ele está presente dentro de mim para sempre. Então se existe a presença física dessa pessoa lá,
Qual é a tendência da criança? Recusa, ela busca esse colo e ela não faz. Então, é por isso que eu entendo que nesse ambiente pedagógico, esse ambiente ele não pode ser violado. Essa relação dentro do ambiente pedagógico é entre professor, aluno e colegas, mas a mãe não deve estar presente. É importante que a gente assegure essa mãe. Essa mãe também precisa ser assegurada. Até porque crianças pequenas, elas manifestam, a gente chama de referenciamento social. Então, o que é isso? É eu ler aquela situação pelo olhar do adulto, do meu cuidador, né? Então, se o meu cuidador, se o meu pai, se a minha mãe estão inseguros e eu percebo isso, eu também fico inseguro. Então, a gente também tem que se conectar com esses pais, gente. A gente tem que explicar o porquê da presença física deles ser inadequada e assegurá-los. E como é que a gente assegura, pai? A gente recebe a criança, quando acaba a aula da criança, a gente entrega a criança para os pais e a gente fala que aquela aula foi muito legal, que a determinada situação aconteceu, mas que você reverteu. A gente se comunica. E a grande questão é que a enorme maioria dos professores tem medo de pai, evita pai. E na hora que a gente evita pai, sabe o que a gente faz? Em vez da gente investir em comunicação, a gente investe em especulação. E aquilo vai para o WhatsApp. E aí todo o teu trabalho cai por terra. Então eu sou favorável a tirar essas pessoas do ambiente da piscina. Mas assim, eu também aprendi que em muitos lugares isso não é possível. Então eu também respeito esses lugares. E aí você vai ter que trazer, enfim, outras estratégias para que você consiga construir esse ambiente pedagógico. Assim, só para o pessoal tá assim, fala você também. Eu vou falar muito rapidamente, tá, gente? Na realidade, é o seguinte, eu já peguei uma unidade na obra, diferente da Cláudia, que já pegou uma unidade aberta. Então, eu construí uma cultura. Isso também é diferente. Então, os nossos pais assistem às aulas, principalmente eu incentivo que eles entrem no parque aquático, porque existe uma distância enorme. Tem até professores aqui, ex-professores, entre o vidro e a piscina. E muitos ruídos de comunicação também acontecem, principalmente nessas primeiras aulas, desde que eles não interrompam as aulas. E eu dou empoderamento aos professores para darem esses limites. O que vai acontecendo é que, aos poucos, esses pais vão saindo do ambiente aquático por si só, né? Ou alguns... Eu tenho pais que estão desde o bebê até o aperfeiçoamento, estão sentados ali e eles não interferem. Porque a regra é não interferir. Que aí entra a figura estruturante minha, que eu chego e falo, você não vai ficar. Mas foi uma situação que tem uma questão de estrutura física, cultural, e eu tive uma questão do ambiente que me proporcionou ter que fazer desse limão uma limonada. Só que aí eu fui buscar argumentação. Não quer dizer que isso funcione para todo mundo abra as portas, né? Porque também para você fazer isso, como a Cláudia falou, você tem que estar presente, o seu professor também tem que ter um empoderamento para conversar, para dialogar, né? Porque os problemas também vão acontecer, entendeu? E você também tem que ter uma noção de limite muito bem estabelecida com esses pais, e você também tem que lembrá-los aonde começa o limite, onde termina o limite, para que essa aula não seja interferida e atrapalhada. Então, assim, esse discurso que a Cláudia falou é apresentado para os pais, quando a gente sente que existe uma invasão, entendeu? Então, as nossas crianças já estão bastante acostumadas com os pais sentarem na borda. Agora, eu posso dizer para vocês que é uma regra? Não é uma regra, funciona comigo, mas não necessariamente funciona com todo mundo, entendeu? Então, é importante você entender que é importante levar em consideração esses dois olhares e olhar para dentro do teu negócio, do que você quer, e se você Sim, é capaz de argumentar. o que é possível. O argumentar o não entrar e o argumentar do entrar. Para todos os dois. Exatamente, fundamentar os dois olhares. Esse é muito forte.
tem duas perguntas aqui para a gente fechar o pensamento. Tá? Uma é da Elaine, lá de Araxá, que ela disse que foi lá dar um treinamento para a equipe dela da mergulho de Araxá. Ela perguntou se tem literaturas que falem sobre limite e que você pode indicar. Gente, olha só. Vamos lá, vamos pensar. Tem uma autora da Unicamp que eu gosto demais, que é a Thelma Vinha. Vocês vão achar muito material dela na internet, inclusive vídeos dela, é incrível, eu gosto demais. Toda essa parte de desenvolvimento moral é uma referência muito grande. Thelma Vinha. Tem Thelma Vinha, ela é uma professora da Unicamp. Tem um professor da USP, o Yves de la Taille, também tem um trabalho muito, muito, muito legal. Também fala muito de desenvolvimento moral e vocês também vão localizar vídeos dele. Ai, tem mais, gente. Eu vou ter que, assim, vocês vão ter que depois me mandar no direct aí da Movimento Mirim, que eu vou localizar e eu envio para vocês. Pode deixar. Tem um psicólogo que eu adoro, chama Guto Pompeia. Ele é um cara que, assim, eu assisti uma vez uma palestra dele e ele fala de limite com embasamento, assim, maravilhoso, maravilhoso também. Muito, muito, muito bom, muito legal. Tem uns textos bacanas, né, o Leandro Carnal, Marcelo de Cortella, o próprio Luiz Felipe Pondé, vocês vão localizar alguns textos muito legais. Se não me engano, também, com limite central. Também, incrível. Nossa, tem tanta gente agora para eu trazer aqui para vocês, mas acho que, assim, as grandes referências que eu me lembro são essas, assim, que eu uso, né, no meu, para construir aí a metodologia, enfim, mas tem mais gente. Mas tem aí, as pessoas também podem te procurar no direct e você... Sim, que aí eu passo, gente. Tá. Porque vocês vão perguntando de bate-pronto e eu tenho que dar as informações assim prontinho. Aqui é assim, a vida ao vivo e a coisa. Olha só, para fechar, para a gente fechar um pensamento, por que é tão importante para o professor, seja ele da sala de aula, seja ele da natação, da quadra, do esporte, estudar o desenvolvimento humano? Gente, porque, na verdade, é a partir da informação do desenvolvimento humano que a gente fundamenta a nossa prática. A gente está lidando com gente. E se a gente está ensinando, o que a gente quer prover? Uma transformação, não é isso? Ensino é transformação. Basicamente, se a gente fosse resumir o que é ensinar, ensinar é transformar. Então, uma vez que eu vou me relacionar com aquela criança, com aquele adulto, enfim, para tentar prover transformação nele, o mínimo que eu preciso é conhecer sobre transformações possíveis de serem realizadas naquele corpo. Então, é entender da onde eu estou partindo para onde eu estou indo. Fez muita diferença para a minha prática depois que eu comecei a estudar bastante desenvolvimento humano. Muita mesmo, sabe? Você traz, assim, outros recursos. Na hora que alguma situação inesperada acontece, você tem uma biblioteca de ferramentas para você recorrer e para você aplicar naquele momento. Claro que a gente não tem resposta para tudo, mas a gente tem um número muito maior de resposta do que se a gente não estudasse. Cláudia, a gente está encerrando. Todo mundo, tem muita pergunta, gente. Não dá tempo mais. Eu queria principalmente que você deixasse para a gente aqui os seus contatos e também falasse um pouquinho mais do que você está produzindo aí da Movimento Mirim, que já mas 5 perguntas foi: como é que eu faço para fazer curso com o Movimento Mirim? Que curso tem? Então, esse minutinho final é assim, onde as pessoas te encontram? Como é que as pessoas fazem para acessar seus conteúdos? O que você está aprontando aí nessa sua mente genial para todo mundo aí? Fala um pouquinho para a gente. Passa aí, como é que as pessoas vão te achar? Gente, olha só. Encontrar esses produtos do Movimento Mirim.
a Movimento Mirim, eu estou em todas as redes sociais. Então, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, só procura lá Movimento Mirim. O site é www.movimentomirim.com. No site, o que vocês vão conseguir encontrar? Todos os cursos online que tem. E assim, dá para começar agora. A gente está com 50% de desconto na quarentena. Então, enquanto a quarentena acontecer, a gente está com 50%. Vocês conseguem fazer o pagamento em até 5 vezes. Opa! Então, assim, cada curso que normalmente cada curso custa 140, ele está custando R$70 e é possível fazer o parcelamento em até 5 vezes sem juros. Então, a gente está falando de 5 parcelas de R$14 para vocês conseguirem, enfim, né, fazer toda essa formação. Os 5 cursos juntos, esse combo dos 5 cursos, ele está R$315 e também dá para ser parcelado em 5 vezes. Então, se vocês entrarem no site, tem lá uma aba de cursos online, tem todo o descritivo, todo o conteúdo. Nesses cursos, cada um desses cursos tem uma apostila entre 35 e 40 páginas, mais ou menos, né? Depende do curso. Tem infográficos para download, que são materiais exclusivos, com a síntese de todo o conteúdo que é trabalhado. Tem mais de 120 videoaulas lá. Tem tarefas comentadas, tem links para materiais disponíveis na web. Então, assim, é uma formação muito, 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 muito completa. Quem se interessar é só entrar lá e dá para começar já imediatamente. A formação presencial, ela está suspensa por enquanto. A ideia é que a gente retome com ela em agosto. Então, esse calendário não está disponibilizado, mas também é possível, se vocês entrarem lá em cursos presenciais, vocês vão ver todas as opções de cursos que a gente tem. Eu sugiro que vocês entrem no Facebook e peçam autorização para entrar no grupo da Movimento Mirim. É um grupo exclusivo para professores, a Renata está lá, tem grandes professores lá dentro, e lá são postagens que a gente vai fazendo com uma série de materiais que estão disponíveis aí na web e a gente compartilha. A ideia é trocar a figurinha mesmo. Eu sou extremamente acessível, então assim, a única coisa que eu não faço às vezes é responder na hora, mas nunca alguém fica sem resposta, sabe? Então pode entrar em contato comigo pelo e-mail, é claudia@movimentomirim.com, ou pelo WhatsApp, é 11 9 50 61 80 20. Eu sempre retorno, assim. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar com todas as informações que eu tiver. Cláudia, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu acho que, assim, foi uma delícia. Você tem noção que são quase 2 horas conversando? Acho que você não tem. Pois é, né? Mas quando a gente se junta, normalmente dá por aí, né? Dá por aí. E, assim, muito obrigada por você ter separado esse tempo para compartilhar com a gente tanto conhecimento e, assim, toda essa sua sustentação, que não é só teórica, ela tem muita fundamentação de prática, que é o que a gente tem lutado muito. E o que é bacana na Movimento Mirim, que ela não é só para o profissional de educação física, ela é para o professor de sala de aula, ela é para a coordenadora. Eu atendo muito, coordenador pedagógico. Então, eu acho que Sim. isso é muito bacana e é muito rico, porque é uma troca, né? Uhum. Então, sim, com certeza. Eu queria muito te agradecer por essa sua generosidade e, assim, dizer que todo mundo siga Movimento Mirim, tanto que ela entrou pelo Instagram da Movimento Mirim, então vão lá e curtam, tá? E contato, e olha, essa formação da Cláudia, eu posso dizer para vocês o seguinte: quando ela faz, o material é riquíssimo, é lindo, além de tudo é lindo, e vocês vão ter muito conteúdo. Claudinha. Beijo, Rê. Obrigada mesmo, foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Tive que até botar carga no celular de novo. Ó, muito obrigada. Você trouxe pra gente aqui muito esclarecimento. E acho que foi muito necessário para que nós possamos, como educadores, melhorar o nosso discurso. Nós falamos tanto, né, em desenvolvimento humano, mas pouco lemos, pouco praticamos. E tem tantas coisas que cabem dentro desse movimento humano aí, né? Então, muito obrigada pela sua ética, pela sua capacidade, sua humildade de tamanho conhecimento. Ó,
Tem muita gente da família Companhia Atlética te mandando beijo, corações. Ai, E que a live, lindos, que delícia. ó, Companhia mora no coração da gente. a live está salva 24 horas e depois a gente vai botar no canal e eu vou mandar para você, tá bom? Combinado. Beijo, Rê. Beijo, gente. Obrigada. A gente começou a semana lindamente. Lindamente. Um beijo, um beijo. Tchau, gente.